A diferença entre aqueles que conquistam grandeza e aqueles que se acomodam na mediocridade está em uma verdade simples: a capacidade de fazer o que outros não estão dispostos a fazer. Se você está aqui agora, é porque sente que existe algo mais esperando por você, algo que você vem adiando, evitando, ou talvez nem mesmo admite para si mesmo. Hoje, você vai finalmente descobrir por que ficou preso nessa resistência interna e como romper essa barreira de uma vez por todas. Meu nome é Miguel e eu estudei por anos os padrões dos grandes realizadores da história: Napoleon Hill, Thomas Edison, Henry Ford. Todos eles enfrentaram o mesmo obstáculo que você enfrenta agora, a resistência interna que sussurra para você desistir quando as coisas ficam difíceis. Mas eles descobriram algo que a maioria nunca descobre: um sistema de 30 dias que transforma não apenas suas ações, mas a própria estrutura de como você pensa e age. Você já sentiu aquela voz interna sussurrando para desistir quando as coisas ficam difíceis? Aqui está uma verdade desconfortável. Os grandes industriais, inventores e visionários que transformaram nosso mundo enfrentaram exatamente a mesma resistência que você enfrenta agora. A diferença é que eles descobriram um método específico para treinar não apenas suas ações, mas a própria estrutura de como a mente responde aos desafios. E esse método pode ser dominado por qualquer pessoa disposta a seguir os passos exatos. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos de sua época e descobriu algo que vai contra tudo o que você aprendeu sobre sucesso. Todos eles seguiam padrões específicos de pensamento e ação, que não dependiam de talento natural ou sorte. Mas aqui está o que ele guardou dos bastidores. Existe uma sequência precisa, um protocolo de 30 dias que, quando seguido exatamente como os grandes mestres fizeram, reconstrói seus padrões mentais de forma permanente. Henry Ford revolucionou a indústria automobilística, enfrentando zombarias e dúvidas. Thomas Edison tropeçou inúmeras vezes antes de dominar a lâmpada. Muitos o chamavam de tolo. Andrew Carnegie construiu um império do aço quando todos diziam que era impossível. E assim como eles enfrentaram obstáculos, você também pode superar os seus, mas apenas se você entender o sistema. Primeiro, você precisa obter clareza absoluta. Defina com precisão extrema o que você quer. O sucesso não vem para aqueles que apenas desejam algo. Vem para aqueles que sabem exatamente o que estão buscando e tomam as medidas necessárias para alcançar. Esta é a fundação de tudo. A maioria das pessoas falha aqui porque confunde desejos vagos com objetivos claros. Quero ser bem-sucedido. Não é um objetivo. Quero construir um negócio que gere R$50 mil por mês até dezembro. É um objetivo. A diferença é a precisão. E a precisão alimenta a intenção. Pense nisso como a diferença entre dizer "quero viajar" e ter passagens compradas para Paris com data marcada. Uma é fantasia, a outra é inevitabilidade em movimento. Uma vez que você tenha clareza, anote. Seus objetivos devem ser tão precisos quanto um plano, porque a clareza alimenta a intenção e a intenção direciona a ação. Escreva não apenas o que você quer, mas por que você quer. O porquê é o combustível que vai mantê-lo em movimento quando a motivação desaparecer. No entanto, aqui está o ponto crucial. A motivação vem do movimento. Ela é uma consequência da ação, não seu catalisador. Você não pode esperar se sentir motivado para começar. Você começa e a motivação aparece. Este é o primeiro passo do sistema de 30 dias. Passo 1. Todo dia, durante os próximos 30 dias, você vai acordar e antes de fazer qualquer outra coisa, você vai ler seus objetivos em voz alta. Não apenas ler silenciosamente, em voz alta, com convicção. Sua mente subconsciente não consegue distinguir entre cenários imaginados e experiências reais. Quando você fala seus objetivos com emoção e convicção, está programando seu subconsciente para buscar oportunidades. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão consciente. Mas o que ele não explicou claramente é que o timing é crucial. Deve ser a primeira coisa que você faz, antes do café, antes de verificar o telefone, antes de qualquer distração. Sua mente está mais receptiva nos primeiros minutos após acordar. Pense na sua mente matinal como argila úmida, moldável e receptiva. Após 15 minutos expostos ao mundo externo, ela endurece e fica resistente a novas programações.
Passo 2. Depois de declarar seus objetivos, você vai visualizar com detalhes precisos, já tendo alcançado o que deseja. Não apenas imaginar, visualizar. Sentir as emoções, ver os detalhes e experienciar como seria sua vida. 3 minutos de visualização intensa. Isso cria o que os psicólogos chamam de memórias futuras. Seu cérebro começa a trabalhar automaticamente para transformar essa visão em realidade. Henry Ford disse uma vez: quer você acredite que pode ou que não pode, você está certo. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. A crença não é algo que simplesmente acontece. A crença é construída através de repetição consistente. Cada dia que você repete esse ritual, você está fortalecendo as redes neurais da confiança. Mas aqui está onde a maioria das pessoas sabota a si mesma. Elas fazem isso por alguns dias e depois param porque não veem resultados. Porém, aqui está o ponto crucial que vai mudar tudo para você. Os primeiros resultados são internos, não externos. Você primeiro muda por dentro, depois a realidade externa se alinha. É como plantar uma semente. O crescimento acontece debaixo da terra, muito antes de você ver o primeiro broto. Passo 3. Durante o dia, sempre que enfrentar um obstáculo ou sentir resistência, você vai fazer uma declaração simples e poderosa. Eu posso. Não eu acho que posso, ou talvez eu possa. Eu posso. Com convicção, isso reprograma sua resposta automática aos desafios. Os grandes realizadores da história desenvolveram uma resposta condicionada diferente aos problemas. Onde a maioria vê obstáculos, eles veem oportunidades. Onde a maioria sente medo, eles sentem excitação. Essa não é uma característica inata, é um padrão treinado e pode ser desenvolvido por qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho. Considere isso. Quando um surfista vê uma onda gigante, ele não vê uma ameaça, ele vê a oportunidade da vida. Mesma onda, perspectiva totalmente diferente. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada, mas ele nunca viu suas tentativas como falhas. Ele disse: não falhei. Apenas encontrei 1000 maneiras que não funcionam. Essa mentalidade específica pode ser treinada, e os próximos 27 dias vão treinar exatamente isso em você. Carnegie disse: o homem que adquire a capacidade de tomar posse completa de sua própria mente pode tomar posse de qualquer outra coisa a que tenha direito. Ele estava falando sobre controle mental, a capacidade de dirigir seus pensamentos em vez de ser dirigido por eles. Carnegie disse: o homem que adquire a capacidade de tomar posse completa de sua própria mente pode tomar posse de qualquer outra coisa a que tenha direito. Ele estava falando sobre controle mental, a capacidade de dirigir seus pensamentos em vez de ser dirigido por eles. Aqui está o que vai acontecer nos próximos dias se você seguir esses 3 passos fielmente. Primeiro, você vai notar que acordar fica mais fácil. Sua mente vai começar a antecipar o ritual matinal. Segundo, você vai perceber que está tomando decisões diferentes durante o dia. Pequenas decisões que se alinham com seus objetivos. Terceiro, pessoas ao seu redor vão começar a notar algo diferente em você. Uma nova energia, uma nova confiança. Que ação específica você tomará hoje para iniciar essa transformação? Mas lembre-se, seu momento é agora. Não amanhã, não na próxima segunda-feira. Agora. Cada dia que você adia é um dia a menos para construir o momentum que vai transformar sua vida completamente. Os próximos passos do sistema de 30 dias vão revelar os segredos que Napoleon Hill guardou por décadas. Técnicas específicas que separam os sonhadores dos realizadores. Métodos precisos que transformam pessoas comuns em forças imparáveis. Você está a um passo de descobrir o que realmente separa aqueles que vivem vidas extraordinárias daqueles que se contentam com a mediocridade. Os próximos minutos vão revelar o restante do sistema que mudou a vida de milhões de pessoas ao longo dos últimos 100 anos. Agora que você compreende a base sólida que estabelecemos, prepare-se para descobrir algo. Napoleon Hill manteve em segredo por décadas. Nos bastidores dos maiores impérios da história, ele observou 3 padrões específicos que separam aqueles que transformam sonhos em realidade daqueles que apenas desejam. O que você está prestes a aprender mudou a trajetória de milhões de vidas. Aqui está o ponto crucial. Os próximos 3 passos que vou compartilhar
são precisamente aqueles que os grandes visionários utilizaram quando tudo parecia impossível. Henry Ford enfrentou ridicularização quando falou sobre carros para as massas. Thomas Edison foi chamado de sonhador quando insistia que a luz elétrica iluminaria o mundo. Mas todos eles dominaram estes princípios avançados. 4. O poder da persistência inteligente. Mas aqui está o ponto crucial. A persistência não é apenas continuar tentando. É continuar tentando com estratégia refinada. Napoleon Hill observou algo fascinante. Os grandes líderes não apenas persistiam, eles persistiam de forma cada vez mais inteligente a cada tentativa. Henry Ford não apenas continuou construindo carros, ele estudou cada falha, cada rejeição, cada obstáculo como dados valiosos para o próximo movimento. Quando os bancos se recusaram a financiar sua visão, ele não desistiu. Ele refineginou sua abordagem. Quando os concorrentes zombaram de seus métodos, ele não se defendeu. Ele melhorou seus processos. Ele tratava cada não como um GPS recalculando a rota. Não uma proibição de chegar ao destino, mas uma indicação para encontrar um caminho melhor. A persistência inteligente funciona assim. Primeiro, você define seu objetivo com clareza cristalina. Segundo, você estabelece marcos mensuráveis ao longo do caminho. Terceiro, você ajusta sua estratégia baseado nos resultados reais, não nas expectativas. Quarto, você acelera quando os dados confirmam que está no caminho certo. Seu subconsciente não consegue distinguir entre cenários imaginados e experiências reais. Quando você persiste inteligentemente, você treina sua mente para reconhecer oportunidades que outros não conseguem ver. É como desenvolver visão noturna para enxergar possibilidades no escuro da incerteza. 5. O domínio da autoconfiança através da ação. Agora, aqui está algo que poucos compreendem. A autoconfiança não é um sentimento que você espera chegar. É uma habilidade que você desenvolve através de ações específicas e mensuráveis. Os grandes industriais que Hill estudou não nasceram confiantes. Eles construíram sua confiança tijolo por tijolo, ação por ação. John D. Rockefeller começou como um simples contador, mas ele praticava algo que Hill chamou de construção sistemática de confiança. Cada pequena decisão corajosa que ele tomava fortalecia sua capacidade de tomar decisões ainda maiores. Cada risco calculado que dava certo expandia sua zona de conforto. Cada desafio superado adicionava mais evidência de que ele era capaz de muito mais. A fórmula é simples, mas poderosa. Identifique uma ação específica que você tem evitado por medo ou dúvida. Quebre essa ação em passos menores e mais gerenciáveis. Execute o primeiro passo hoje, não amanhã. Documente o resultado, mesmo que pequeno. Repita esse processo diariamente. É como desmontar um motor complexo. Parece impossível até você perceber que são apenas centenas de parafusos simples, um de cada vez. Seu cérebro funciona como um banco de dados de experiências. Cada vez que você age apesar do medo e obtém qualquer resultado positivo, você deposita evidência de sua capacidade nesse banco de dados. Com o tempo, essas evidências se acumulam e sua autoconfiança se torna uma convicção inabalável baseada em fatos reais, não em esperanças vazias. Lembre-se, a ação é a ponte entre o desejo e a realização. Não espere sentir confiança para agir. Haja para construir confiança. 6. A criação de um ambiente de sucesso inevitável. E aqui está o que Napoleon Hill descobriu. Os verdadeiros mestres não deixam o sucesso ao acaso. Eles criam ambientes físicos, mentais e sociais onde o sucesso se torna praticamente inevitável. É como plantar sementes em solo fértil versus jogá-las em terreno rochoso. Andrew Carnegie não apenas trabalhava duro, ele estruturou seu ambiente de forma que cada elemento ao seu redor conspirava a favor de seus objetivos. Seu escritório era organizado para maximizar foco. Suas reuniões seguiam protocolos específicos para gerar resultados. Suas amizades eram cultivadas com pessoas que expandiam sua visão, não que a limitavam. O ambiente de sucesso inevitável tem 4 componentes essenciais. Primeiro, seu espaço físico deve eliminar distrações e amplificar sua produtividade. Segundo, sua rotina diária deve incluir momentos específicos para planejamento, ação e reflexão. Terceiro,
Seu círculo social deve incluir pelo menos 3 pessoas que já alcançaram o que você deseja alcançar. Quarto, sua dieta de informações deve alimentar sua mente com conhecimento útil, não com entretenimento vazio. Quando você controla conscientemente esses 4 elementos, algo extraordinário acontece. Você começa a tomar decisões alinhadas com seus objetivos de forma automática. É como colocar trilhos que guiam naturalmente o trem na direção certa. Lembre-se, seu momento é agora. Cada elemento que você organiza hoje é um investimento que paga dividendos todos os dias seguintes. Mas aqui está o ponto crucial. Criar esse ambiente requer disciplina inicial, mas depois ele trabalha a seu favor automaticamente. É um investimento de energia que paga dividendos compostos pelo resto da sua vida. Porém, agora vamos falar sobre evidências. O que separava Edison de seus concorrentes não era apenas talento ou sorte. Era sua capacidade de transformar fracassos em dados valiosos. Quando questionado sobre suas 1000 tentativas fracassadas para criar a lâmpada, Edison respondeu: "Não fracassei 1000 vezes. Descobri 1000 maneiras de como não fazer uma lâmpada." Essa mudança de perspectiva é fundamental. Os grandes transformadores que Hill estudou viam cada obstáculo como informação útil, cada rejeição como redirecionamento, cada fracasso como educação paga. Eles desenvolveram o que podemos chamar de mentalidade de cientista. Curiosidade em vez de julgamento, experimentação em vez de paralisia. A psicologia comportamental moderna confirma o que Hill observou um século atrás. Nosso cérebro está programado para procurar evidências que confirmem nossas crenças dominantes. Quando você treina sua mente para ver oportunidades em vez de obstáculos, você literalmente reprograma seu sistema de filtros mentais. Isso significa que 2 pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação e ver realidades completamente diferentes. Uma vê problemas intransponíveis, a outra vê oportunidades disfarçadas. A diferença não está na situação, mas no sistema de crenças que cada uma desenvolveu. O método de Hill para desenvolver essa visão transformadora é prático. Toda noite antes de dormir, faça 3 perguntas. Primeiro, que progresso específico fiz hoje em direção aos meus objetivos? Segundo, que lição útil aprendi com qualquer desafio que enfrentei? Terceiro, que uma ação tomarei amanhã para acelerar meu progresso? Essas 3 perguntas funcionam como um sistema de navegação mental. Elas mantêm você sempre calibrado em direção ao seu destino, mesmo quando o terreno muda. Essas perguntas simples treinam seu cérebro para procurar automaticamente por progresso, aprendizado e oportunidades. Em poucas semanas, você começará a notar possibilidades que antes passavam despercebidas. Mas aqui está algo fascinante. Quando você combina todos esses 6 princípios, o mindset de abundância, a visualização magnética, o plano de ação estruturado, a persistência inteligente, a autoconfiança através da ação e o ambiente de sucesso inevitável, você cria algo que Hill chamou de magnetismo pessoal. Você se torna o tipo de pessoa que naturalmente atrai as oportunidades, recursos e conexões necessárias para transformar visões em realidade. Não por magia, mas por se tornar alguém cujas ações, energia e perspectiva estão alinhadas com resultados extraordinários. Os grandes líderes que Hill estudou não eram diferentes de você em termos de capacidade básica. A diferença estava na sistematização desses princípios. Eles transformaram essas práticas em hábitos automáticos, não em esforços ocasionais. Agora você possui o sistema completo, que prometeu transformar sua resistência interna em força imparável. Estes 6 princípios, o mindset de abundância, a visualização magnética, o plano de ação estruturado, a persistência inteligente, a autoconfiança através da ação e o ambiente de sucesso inevitável, são exatamente as mesmas ferramentas que separaram Edison de seus contemporâneos, que elevaram Carnegie acima da competição, que transformaram Ford de mecânico em visionário industrial. Porém, aqui está o ponto crucial. Conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. Você investiu estes 20 minutos para obter clareza total sobre o que realmente separa os realizadores dos sonhadores. Agora possui o mapa completo. 6 princípios testados por mais de um século, um sistema de 30 dias estruturado
e as mesmas estratégias que construíram os maiores impérios da história. Sua jornada de transformação começa agora, não quando você se sentir completamente preparado. O momento perfeito é um mito que mantém sonhos eternamente no reino das possibilidades não realizadas. Sua hora é agora. Comece hoje escolhendo apenas um dos 6 princípios que mais ressoa com sua situação atual. Se você precisa de clareza, foque no mindset de abundância e na visualização magnética. Se você tem clareza, mas falta ação, implemente o plano estruturado e a persistência inteligente. Se você age, mas falta consistência, construa sua autoconfiança e crie seu ambiente de sucesso inevitável. Porém, aqui está a verdade incômoda. Esse conhecimento poderoso só se transforma em resultados reais quando você toma a decisão de aplicá-lo. Aqueles que esperam perdem a janela de oportunidade que se abre quando o conhecimento encontra a ação imediata. Não seja mais uma pessoa que conhece o caminho, mas nunca o percorre. Seja alguém que transforma conhecimento em poder através da aplicação consistente. Seu futuro está esperando pela decisão que você tomará nos próximos minutos. A pergunta não é se você é capaz. Os mesmos princípios que funcionaram para os gigantes da indústria funcionarão para você, porque são baseados em leis universais de causa e efeito, não em talentos especiais ou sorte extraordinária. A pergunta é: você escolherá ser mais uma pessoa que sabe o que fazer ou será alguém que faz o que sabe? Se este sistema ressoa com sua busca por transformação genuína, considere como você aplicará o primeiro princípio ainda hoje. Sua disciplina matinal de amanhã pode ser o marco inicial de uma vida completamente diferente. Lembre-se, seu momento é agora.